Você já se sentiu humilhado na frente de alguém que você menos esperava? Pois o nosso protagonista, Lucas, sentiu isso de uma maneira devastadora. Ele trabalhava em uma empresa de tecnologia e sonhava em crescer naquele mundo. Mas tudo desmoronou quando seu sócio, o arrogante e rico Alexandre, o demitiu publicamente em uma reunião, chamando-o de incompetente e dizendo que ele nunca iria chegar a lugar algum. O riso dos colegas ecoou em sua mente enquanto ele saía da sala, a humilhação cravada em seu coração. E assim começou a queda de Lucas. Sem emprego e sem perspectivas, ele enfrentou um período de total desespero. As contas se acumulavam e a pressão de sua família era insuportável. Ele se sentia um fardo, um fracassado. A vida parecia uma montanha-russa sem freios, e ele não sabia como prender-se na queda. Mas no fundo de sua alma, uma centelha de vingança começou a brilhar. Ele prometeu a si mesmo que um dia as coisas mudariam. Passaram-se 3 anos. Lucas se afastou da sociedade, mas nunca desistiu de seus sonhos. Ele trabalhou duro, estudou todas as técnicas e inovações em tecnologia. E finalmente, ele conseguiu. Com a ajuda de investidores astutos, ele fundou a própria empresa. E não uma empresa qualquer, mas uma que revolucionou o mercado. Agora, ele era um bilionário, e sua nova empresa estava prestes a lançar um produto que mudaria tudo. Mas havia um segredo. Um documento secreto que ele guardava, um contrato que poderia mudar o destino de muitos. O tempo passou, e chegou o dia do grande lançamento. Lucas estava prestes a apresentar sua criação para o mundo quando, por um giro do destino, ele encontrou Alexandre entre os convidados. O mesmo homem que um dia o humilhou agora tentava se impor como um grande empresário. O coração de Lucas pulsava forte. Era a hora do confronto final. Ele se aproximou de Alexandre, que olhou surpreso, mas com a mesma arrogância de sempre. Lucas? O que você está fazendo aqui? Perguntou Alexandre, tentando manter a pose. Lucas sorriu, um sorriso que escondia anos de dor. Estou aqui para te mostrar que a vida pode dar voltas inesperadas, respondeu Lucas, mantendo a calma. Alexandre, percebendo que a situação estava mudando, começou a implorar. Olha, eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu estava errado. Podemos resolver isso. Te dou o que você quiser. Lucas, com a voz firme, começou a tirar de sua pasta um envelope lacrado. A tensão na sala era palpável. Não, Alexandre. Não se trata de dinheiro. Se trata de justiça, disse ele, abrindo o envelope lentamente. O vilão arregalou os olhos quando Lucas mostrou o contrato que provava que ele, Lucas, era o verdadeiro dono da empresa que fundaram juntos. Isso aqui diz que você não tem mais nenhum direito sobre a empresa. Que você me traiu e tentou me derrubar. E agora, com isso, vou expor tudo para a imprensa, afirmou, com um sorriso de satisfação. A expressão de Alexandre mudou de arrogância para desespero. Ele se viu encurralado, e a plateia começava a murmurar, atônita com a reviravolta. O clima se tornou elétrico, e todos os olhares estavam fixos nos 2 homens. Há anos você me menosprezou, mas hoje eu sou o dono do meu destino. E a sua queda vai ser épica, finalizou Lucas, enquanto os aplausos começaram a ecoar na sala. E você, de onde está assistindo essa história? Comenta aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal, porque histórias como essa estão apenas começando. Você já se sentiu humilhado por alguém que se acha melhor que você? Essa é a história de Lucas, um jovem trabalhador que, após ser traído pelo sócio e amigo, viu sua vida desmoronar. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e clica no botão. E não esquece de comentar de qual cidade você está assistindo. Vamos juntos nessa jornada intensa. Lucas sempre foi um batalhador. Ele e seu sócio, Gustavo, começaram uma pequena empresa de tecnologia. Mas um dia, em uma reunião decisiva, Gustavo revelou suas verdadeiras cores. Com um sorriso arrogante, ele disse: Lucas, você não serve para este negócio. É melhor você se demitir antes que eu faça isso por você. O olhar de desprezo de Gustavo fez o coração de Lucas despencar. O sonho de ambos se transformou em pesadelo. A humilhação foi insuportável. Após aquele dia fatídico, Lucas perdeu tudo. A empresa que ele ajudou a construir faliu e suas economias se foram.
Ele ficou sem dinheiro, sem amigos e sem esperança. O desespero tomou conta dele. Nos meses seguintes, ele passava noites em claro, pensando em como havia sido traído. Parecia que o sol nunca mais brilharia para ele. Tudo estava perdido, e Lucas se sentia só e derrotado. Mas a vida tem suas reviravoltas. 3 anos se passaram e Lucas estava determinado a mudar seu destino. Ele havia se reinventado, estudado, aprendido, e mais importante, conseguido um trabalho que o permitiu economizar. Com o passar do tempo, ele começou a investir em ações, e sua habilidade natural se transformou em conhecimento profundo. Quando menos se esperava, Lucas se tornou um bilionário, dono de uma das maiores empresas do setor de tecnologia. Ele tinha um documento secreto que garantiria sua vingança. Agora, com a fortuna em mãos, Lucas decidiu voltar à cidade onde tudo começou. Ele não era mais o mesmo, e agora, estava prestes a enfrentar Gustavo novamente. Em um encontro casual, ele viu o antigo sócio, agora desesperado, tentando salvar sua empresa que estava à beira da falência. Sem saber quem era Lucas, Gustavo implorava: "Por favor, me ajude. Eu preciso de um investidor. Prometo que vou mudar." Lucas, com um sorriso frio no rosto, apenas observou. Ele esperou o momento certo e então, diante de todos os presentes, revelou sua verdadeira identidade. "Gustavo, você se lembra de mim? O fracassado que você humilhou. Bom, eu sou o novo investidor que você tanto queria." A expressão de choque de Gustavo valia mais que 1000 palavras. Sem dar chance para que Gustavo se reerguesse, Lucas puxou um envelope lacrado do bolso. Ele abriu com calma, revelando um contrato assinado, onde Gustavo estava prestes a perder tudo por conta de sua traição. "Você se esqueceu de que eu era sócio, não é? E que eu tinha direitos sobre a empresa. Tudo aqui está assinado e registrado." A sala ficou em silêncio. A humilhação que Lucas havia sofrido agora voltava para Gustavo em forma de um forte golpe. "Você destruiu a minha vida. Agora, eu vou destruir a sua." O desespero se apoderou de Gustavo, que já não tinha mais como se salvar. Lucas havia se tornado o dono não apenas da empresa, mas também da sua própria história, e a vingança finalmente estava completa. Então, se você se identificou com essa história de superação e quer ver mais situações assim, inscreva-se no canal. E não se esqueça de comentar de onde você está assistindo. Sua cidade pode ser a próxima a viver uma história incrível. Você já se sentiu humilhado por alguém que tinha muito mais poder do que você? Se inscreva no canal e deixe seu like, porque essa história vai te pegar de jeito. E não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Agora, prepare-se para uma viagem intensa. Era uma vez um jovem chamado Lucas, que trabalhava arduamente em uma empresa grande e respeitada. Ele tinha um sócio, Carlos, que parecia ser seu amigo, mas que na verdade estava esperando o momento certo para dar a facada nas costas. Durante uma reunião, Carlos, com um sorriso falso no rosto, anunciou que Lucas seria demitido. "Você não é bom o suficiente para trabalhar aqui", disse Carlos, enquanto todos na sala riam. Essa humilhação foi um golpe direto no coração de Lucas. Desempregado e sem perspectivas, Lucas voltou para a casa de seus pais. A sensação de desespero o consumia. Ele olhava para o teto do quarto, lembrando-se de como tinha sonhado em ter sucesso. Os meses se arrastavam, e a dívida só aumentava. Parecia que o mundo havia desmoronado. Ele perderá amigos, confiança e o respeito próprio. A queda era total e, para Lucas, parecia que era o fim. Mas a história não termina aí. 3 anos se passaram, e a vida de Lucas tomou um rumo inesperado. Ele passou a estudar tudo sobre negócios e investimentos, dedicando cada segundo a aprender. Ele trabalhou em empregos diversos, economizou cada centavo e, finalmente, conseguiu abrir sua própria empresa. Com o tempo, Lucas se tornou um bilionário, um verdadeiro magnata no setor em que Carlos atuava. Ele tinha um documento secreto que mudaria tudo. A vida de Lucas agora era de luxo e poder, mas o desejo de vingança ainda queimava dentro dele. Ele decidiu que estava na hora de voltar à antiga empresa, não como um funcionário, mas como o dono. Durante uma reunião de acionistas, Carlos estava presente, cheio de confiança, acreditando que tudo estava nas suas mãos. Foi nesse momento que Lucas entrou na sala, e os olhares se voltaram para ele.
Carlos ficou pálido ao ver Lucas, sem acreditar que aquele homem bem-sucedido era seu antigo sócio. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Carlos, nervoso. Lucas sorriu e disse: "Estou aqui para tomar o que é meu." A tensão na sala era palpável. Carlos começou a implorar, oferecendo uma fortuna. "Lucas, eu posso te pagar. Eu sou rico, temos um acordo." Lucas apenas balançou a cabeça, sabendo que não era sobre dinheiro. Então, com calma, Lucas puxou um envelope lacrado do paletó e o jogou sobre a mesa. "Você realmente acha que eu vim aqui por dinheiro?" "Olhe isso", disse ele, enquanto todos na sala observavam, intrigados. Ele deslacrou o envelope e retirou um contrato assinado que provava a traição de Carlos, revelando que ele havia desviado milhões da empresa. O rosto de Carlos ficou branco, e a sala explodiu em murmúrios. "Isso é impossível!" ele gritou, mas Lucas continuou. "Eu tenho a prova de que você me traiu. Esse contrato deixa claro que você estava trabalhando contra mim o tempo todo." O impacto das palavras de Lucas foi devastador. O homem que uma vez o humilhou agora estava em desespero total. Com um sorriso de satisfação, Lucas finalizou: "A vingança é um prato que se come frio, Carlos. Prepare-se para pagar pelo que fez." E enquanto Carlos implorava por clemência, Lucas percebeu que não era apenas uma vitória pessoal, mas uma lição de que a justiça, às vezes, demora, mas sempre chega. E aí, o que você achou dessa história? Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e não esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas impactantes como essa. Se você quer saber como uma traição pode se transformar em uma vingança épica, já se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está assistindo, porque essa história é impactante. Era uma vez um jovem chamado Lucas, um trabalhador honesto que dedicou anos da sua vida para uma empresa de tecnologia. O proprietário, o empresário Ricardo, era poderoso, arrogante e não tinha piedade. Um dia, em uma reunião importante, Ricardo humilhou Lucas na frente de todos, chamando-o de o incompetente e o desprezível. As palavras cortaram como facas, e Lucas saiu da sala, sentindo seu mundo desmoronar. Com a demissão, a vida de Lucas caiu em uma espiral negativa. Ele perdeu o emprego, suas economias foram drenadas e ele foi obrigado a vender tudo o que tinha. A desesperança tomou conta dele, e ele se viu em um buraco tão profundo que parecia que nunca iria sair. Passou noites sem dormir, pensando no que tinha feito de errado e como tudo tinha desmoronado. O fim parecia iminente. Mas a vida tem seus próprios planos. 3 anos se passaram, e Lucas, em meio à dor e ao desespero, começou a estudar e trabalhar em seu projeto. Ele fez contatos, criou um produto revolucionário e, com muito esforço, se tornou um verdadeiro bilionário. Ele comprou a empresa que um dia o humilhou, e agora era o dono. Com um documento secreto em mãos, ele estava prestes a fazer justiça. O confronto final aconteceu em uma gala de negócios. Ricardo, agora em uma posição vulnerável, estava cercado de investidores, tentando recuperar a credibilidade que havia perdido. Lucas, elegante e seguro, se aproximou e, com um sorriso enigmático, o cumprimentou. "Lembra de mim, Ricardo?" O olhar de choque no rosto do empresário era indescritível. "Por favor, me perdoe. Eu estava errado. O dinheiro e o poder me cegaram", implorou Ricardo, sem saber quem realmente estava diante dele. Lucas manteve a calma, enquanto a plateia observava, intrigada e atenta. Então, Lucas puxou um envelope lacrado do bolso e, com a voz firme, anunciou: "Você se lembra disso?" Ele abriu o envelope e revelou um contrato assinado que provava que Ricardo havia roubado sua ideia, algo que poderia acabar facilmente com a reputação dele. O silêncio na sala era palpável, e a tensão se intensificou. O golpe final foi quando Lucas apresentou um cheque de milhões que comprovava a transferência de recursos desviados por Ricardo. "Agora, eu sou o dono de tudo que um dia lhe pertenceu. Sua traição custou caro, e hoje você paga por isso." As lágrimas de desespero nos olhos de Ricardo mostravam que a vingança estava completa. E agora, se você gostou dessa história de vingança e reviravolta, não esquece de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A sua participação é importante para nós. Você está prestes a ouvir uma história de vingança que vai te prender até o final.
Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está assistindo, porque essa história pode ser a sua também. Tudo começou em um luxo absoluto, onde o Ricardo, um empresário poderoso, humilhou o pequeno Mário na frente de todos. Mário, que havia trabalhado duro na empresa de Ricardo, foi demitido sem piedade. "Você nunca vai ser ninguém!" gritou Ricardo, rindo da desgraça do ex-funcionário. Aquela humilhação foi como uma facada no coração de Mário. Após essa cena devastadora, a vida de Mário desmoronou. Ele perdeu tudo, a casa, os amigos, principalmente, a esperança. Durante meses, ele se afundou em um desespero profundo. As noites eram longas e solitárias, e cada dia que passava parecia o fim de seus sonhos. Mário se sentia como um náufrago em um mar de frustrações, sem saber como voltar à superfície. Mas o que ninguém sabia é que Mário não havia desistido. Nos últimos anos, ele se dedicou a estudar e a trabalhar na sombra. Desvinculou-se do passado e, com esforço, construiu um império silenciosamente. 3 anos depois, Mário não era mais o homem derrotado. Ele emergiu como um bilionário, dono de uma nova empresa que prometia revolucionar o setor. Mas ele tinha um objetivo muito mais profundo, um documento secreto que mudaria tudo. Quando Mário finalmente decidiu confrontar Ricardo, ele fez questão de manter tudo em segredo. A tensão era palpável. Ele entrou na sala de reuniões da antiga empresa, onde Ricardo agora se sentia o rei. "O que você faz aqui, Mário? Já não te mandei embora?" disse Ricardo, com um sorriso arrogante. Mário olhou nos olhos de Ricardo, seu coração batendo forte. Ele estava prestes a revelar quem realmente era. "Estou de volta, Ricardo. E você não sabe com quem está lidando." A raiva e o desdém de Ricardo logo se transformaram em desespero. "O que você quer? Dinheiro? Eu posso te pagar, só não me faça passar por isso novamente." Foi então que Mário colocou um envelope lacrado na mesa. "Você vai querer ler isso, Ricardo. Esse documento pode mudar tudo para você." Ricardo, curioso e nervoso, abriu o envelope e encontrou um contrato assinado que revelava a traição de todos os sócios da empresa, incluindo o seu próprio nome em letras garrafais. "Você se lembra da noite em que me demiti? Eu estava prestes a descobrir o que você fez com o nosso testamento", disse Mário, seu tom de voz firme. A revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele ficou branco, entendendo que suas ações tinham consequências muito maiores do que ele imaginava. Com as mãos trêmulas, ele olhou para Mário e, pela primeira vez, sentiu medo. "Isso não pode ser verdade. Você está mentindo!" exclamou Ricardo, mas não havia como escapar. Mário tinha a prova em suas mãos. "Você me humilhou e destruiu minha vida, mas agora você vai enfrentar as consequências." Com um sorriso satisfeito e os olhos cheios de determinação, Mário disse suas últimas palavras: "Vingança é um prato que se come frio, e eu estou aqui para servir. Agora, você vai conhecer o verdadeiro poder." E com isso, Mário se virou e deixou a sala, sabendo que havia finalmente feito justiça, enquanto Ricardo ficava paralisado, tomado pela realização de que havia perdido tudo. A história de Mário se espalhou, e muitos se inspiraram em sua trajetória. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário dizendo de qual cidade você nos acompanha. A vingança pode ser doce, mas a verdadeira vitória vai além de qualquer humilhação. Na cidade onde tudo parecia estar do jeito certo, havia um jovem chamado Lucas. Ele era um sonhador, sempre lutando por seus objetivos. Um dia, em uma reunião, encontrou-se cara a cara com Ricardo, um poderoso magnata do setor que não hesitou em humilhá-lo. "Você realmente acha que consegue competir comigo? Você é apenas um inútil." As risadas ecoaram pela sala, e Lucas sentiu seu mundo desmoronar. Se você está assistindo até aqui, não esquece de se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está assistindo, pra gente saber. Após aquela humilhação, Lucas foi demitido de seu emprego e se viu em uma espiral de desespero. Ele perdeu tudo, amigos, família e até mesmo a própria autoestima. As contas se acumulavam, e ele passou a morar em um pequeno apartamento, mal conseguindo se alimentar. O que parecia ser o fim da sua história, apenas começava. Mas então, em meio ao desespero, Lucas decidiu se reinventar.
Com muita dedicação e um plano silencioso, ele passou os próximos 5 anos estudando, trabalhando em diversos bicos, o mais importante, desenvolvendo uma ideia para um produto inovador. Com muito esforço, ele conseguiu investidores, e finalmente, seu negócio decolou. Agora, ele não era mais o jovem fraco e humilhado, ele era um bilionário, dono de uma empresa que rivalizava com a de Ricardo. No entanto, Lucas tinha um plano maior, um documento secreto que provaria a traição de Ricardo na sociedade. Com um sorriso no rosto, ele decidiu que era hora de um confronto final. Lucas encontrou Ricardo em um evento chique, cercado de adulação. Com firmeza, Lucas se aproximou. Lembra de mim? O inútil que você humilhou. Agora estou de volta. Ricardo olhou para ele, perplexo, sem acreditar no que via. O magnata, percebendo que era ele, implorou: por favor, me perdoe. Eu estava errado. A arrogância que outrora o cercava agora se tornava um pedido desesperado. Lucas, com um ar de satisfação, puxou um envelope lacrado do bolso e deslizou sobre a mesa. Você quer dinheiro? Olha isso. Com um movimento dramático, ele abriu o envelope e revelou um contrato assinado que confirmava a traição de Ricardo na sociedade. Você se esqueceu de que eu tinha uma cópia do testamento que garantia meus direitos. Uma vez que você me traiu, perdeu tudo. O olhar de Ricardo se transformou de impotência em pura devastação, enquanto as pessoas ao redor começavam a murmurar. A sala ficou em silêncio, e Lucas sorriu, sabendo que a vingança não era apenas um sonho, mas uma realidade. Ele havia voltado para tomar o que era seu, e a humilhação que sofreu agora se transformava em sua maior vitória. Se você curtiu essa história de reviravolta e vingança, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar seu comentário dizendo de onde você está assistindo. A história de Lucas não é só sobre vingança, mas sobre resiliência e superação. Fique ligado para a próxima parte. Se você está pronto para uma história de vingança que vai te prender do começo ao fim, já se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está assistindo, porque a sua participação é fundamental. Era uma vez em São Paulo, um jovem chamado Lucas, que começou do zero. Ele tinha um sonho de abrir sua própria empresa de tecnologia. Mas havia um vilão em sua história, o poderoso empresário Carlos, que controlava o mercado. Carlos, em uma reunião, olhou para Lucas com desprezo e disse: você é apenas um sonhador, nunca será nada. Essa humilhação foi o primeiro golpe na vida de Lucas, que foi demitido de sua posição como estagiário na empresa de Carlos. Ele saiu da sala sentindo seu coração despedaçado, sem saber que estava prestes a passar por uma queda devastadora. Desempregado e sem recursos, Lucas viu seus sonhos desmoronando. A situação foi piorando. Ele perdeu tudo, o carro, a casa, e até mesmo a namorada, que não aguentou a pressão. Ele se sentiu completamente sozinho e sem esperanças. A vida, que antes parecia cheia de promessas, tornou-se um pesadelo. Mas no fundo de seu desespero, algo começou a mudar. Ele se lembrou da frase que Carlos disse: um sonhador nunca será nada. Aquilo acendeu uma fogueira em seu coração. Lucas decidiu que não iria desistir. 3 anos se passaram. Lucas trabalhou dia e noite, estudou tudo o que podia sobre negócios e tecnologia. Durante esse tempo, ele fez contatos e economizou cada centavo. Ele se aprofundou em um projeto secreto que poderia revolucionar a indústria. Quando finalmente lançou sua empresa, tornou-se um sucesso absoluto. Lucas se transformou em um bilionário, e, de maneira estratégica, comprou as ações da empresa de Carlos. Ninguém sabia que o jovem que Carlos humilhou estava por trás da ascensão meteórica da nova empresa. A entrada triunfal de Lucas na sala da empresa foi épica. Ele estava cercado por executivos, ao olhar para Carlos, que já não era mais o dono, viu a falta de confiança em seus olhos. Carlos, sem saber quem era o novo dono, virou-se para Lucas e pediu uma reunião. Estou precisando de um investimento, meu amigo. Fui pega de surpresa com a compra das ações, confessou Carlos, com um sorriso nervoso. Lucas decidiu que era a hora do confronto final. Ele se apresentou, e o olhar de Carlos mudou instantaneamente. A expressão de desprezo deu lugar ao pânico. Lucas puxou um envelope lacrado da pasta e colocou na mesa. Você não imagina o que eu tenho aqui, disse ele, com um sorriso frio. Era um contrato que provava a traição de Carlos e seus sócios.
Aquele mesmo documento que Lucas havia conseguido meses antes, uma prova de que havia sido demitido injustamente. Carlos começou a implorar: Lucas, eu sou uma pessoa diferente agora. Podemos resolver isso, eu posso te pagar. Mas Lucas não estava ali para negociar. Ele abriu o envelope e mostrou o chequinho no valor de 50 milhões, assinado por Carlos. Você se lembra disso? Esse é o preço da sua traição, e agora, você vai arcar com as consequências, disse Lucas, enquanto todos na sala ficavam em choque. Carlos ficou paralisado, a humilhação que ele fez Lucas sentir agora voltava para ele em dobro. A revelação devastadora não foi apenas sobre o dinheiro, mas sobre a vitória de Lucas sobre aquele que um dia o jogou no chão. Ele agora era o dono do mercado, e Carlos, o homem que o desprezou, estava em suas mãos. Se você se emocionou com essa história de superação, não esquece de se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está assistindo. A próxima parte está imperdível. Você está prestes a ouvir uma história que vai te prender do começo ao fim. Antes de começarmos, já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe, e não esquece de comentar de qual cidade você está assistindo, beleza? Agora, vamos lá. Tudo começou em uma sala luxuosa, onde José, um jovem empreendedor, estava sendo humilhado na frente de todos. Seu sócio, Carlos, um homem rico e influente, riu na cara dele. Você acha que vai algum dia chegar perto do meu nível? Volte para o fundo do poço de onde você nunca deveria ter saído. O riso ecoou como uma faca cravada no peito de José, que saiu daquela sala sentindo que seu mundo desmoronava. A queda foi rápida e devastadora. Sem o apoio de Carlos, José perdeu tudo. A empresa que fundou com tanto esforço faliu, e o desespero tomou conta. Ele ficou sem um centavo, vivendo de favor em favor, olhando as cartas de cobrança que chegavam sem parar. Cada envelope que abria era uma facada em seu coração. Ele se sentia um verdadeiro vencido, sem perspectiva, sem esperança. Parecia que o sol havia se posto definitivamente em sua vida. Mas a vida tem reviravoltas inesperadas. 3 anos se passaram e um novo José começou a surgir das cinzas. Ele dedicou seu tempo a estudar, a aprender sobre investimentos e negócios. Trabalho e dedicação transformaram aquele jovem derrotado em um homem de poder. Agora, ele era um bilionário e, com um sorriso no rosto, olhava para o envelope que tinha em mãos, um documento secreto que mudaria tudo novamente. A hora do confronto chegou. Carlos, agora um magnata ainda mais influente, estava em uma gala de negócios, cercado por admiradores. José, com um terno sob medida, entrou na sala como um raio. Todos os olhares se voltaram para ele. Carlos, gritou. O vilão virou-se, surpreso. O que você está fazendo aqui? Olha, eu não tenho tempo para você. Ah, mas você vai ter, respondeu José, com uma voz firme. Carlos começou a implorar perdão, seu rosto pálido. Me perdoe, eu não sabia que você ia acabar como um nada. Eu te ajudo, basta dizer. Ele ofereceu dinheiro, mas José já tinha algo muito mais poderoso. Com um gesto dramático, José puxou o documento secreto do bolso. Você quer saber quem eu sou? Olha isso aqui, ele disse, abrindo o envelope com cuidado. Era um contrato assinado, um cheque de milhões que Carlos havia assinado para a compra da empresa. Esse dinheiro? Ele nunca foi seu, você me traiu, e agora isso é a sua condenação. O choque foi devastador. A sala inteira ficou em silêncio, a expressão de Carlos se transformou em desespero. José viu a satisfação em seus olhos. Isso mesmo, Carlos. Lembre-se de que a traição pode levar anos para ser esquecida, mas a vingança, essa pode ser servida fria. O público ao redor começou a murmurar, e a humilhação de Carlos foi palpável. Ele caiu em desgraça, enquanto José saía daquela gala como um verdadeiro vencedor. O ciclo se fechou. O jovem que fora humilhado agora era o rei, e a história dele vai ecoar por muito tempo. E aí, o que você achou? Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu comentário. De qual cidade você ouviu essa história de superação e vingança? Estamos juntos nessa. Era uma manhã ensolarada quando Rafael, um jovem sonhador, chegou para trabalhar na empresa de tecnologia que tanto admirava. Ele mal sabia que seu chefe, o arrogante e rico Eduardo, tinha outros planos.
Durante uma reunião, Eduardo, com um olhar desdenhoso, virou-se para ele e disse: Você não serve para isso, Rafael. Nunca vai chegar a lugar nenhum. As risadas dos colegas ecoaram, e Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. A humilhação era devastadora. Tudo parecia desmoronar em sua vida. Sem emprego, sem dinheiro, e com um sentimento profundo de traição. O desespero tomou conta. Ele passou dias em casa, sem saber como recomeçar. É o fim, pensou. Mas em meio ao caos, uma pequena chama de determinação começou a surgir dentro dele. Ele decidiu que não iria se deixar vencer. 3 anos se passaram. Rafael, que antes era apenas um nome desconhecido, agora era um empresário bilionário. Ele começou a trabalhar em um projeto secreto, reunindo ideias inovadoras e investindo o pouco que tinha. Durante noites inteiras, ele estudou cada detalhe do mercado, cada movimento do seu antigo chefe. Com o crescimento de sua nova empresa, Rafael se tornou um concorrente direto de Eduardo, mas ninguém sabia que por trás do sucesso estava um desejo ardente de vingança. Finalmente, chegou o grande dia. Rafael organizou uma reunião com Eduardo, que agora estava se afundando em dívidas. Ao entrar na sala, a tensão era palpável. Eduardo, sem saber quem estava por trás daquela nova empresa, parecia despreocupado. Ele se gabava ainda de suas conquistas. Rafael, então, decidiu que era hora de agir. Você se lembra de mim, Eduardo? Aquele que você humilhou. Aquele que você disse que nunca iria conseguir nada. Eduardo olhou para ele, confuso, e respondeu: Quem é você? Com um sorriso no rosto, Rafael retirou um envelope lacrado de sua pasta. Esse é o documento que vai mudar tudo. Você acha que pode se safar de tudo o que fez? Olha só. Ele abriu o envelope e revelou um contrato que comprovava que Eduardo havia desviado milhões da empresa, escondendo informações valiosas. O olhar de Eduardo mudou instantaneamente de desprezo para desespero. Por favor, Rafael, eu posso consertar isso. Eu pago o que for. Mas Rafael juntou as peças, a traição, os segredos, e a emoção tomou conta da sala. Ele sabia que o poder agora estava em suas mãos. A revelação foi devastadora. A prova entregava a verdade crua sobre a corrupção de Eduardo. O rico que um dia humilhara Rafael agora implorava por Mercy, sem mesmo saber que estava diante de sua maior inimigo e que a justiça estava prestes a ser feita. Você não pode comprar a sua maneira para fora disso, disse Rafael, com a cabeça erguida. Hoje, eu sou o dono deste jogo. E assim, com um toque de vingança e um golpe de mestre, Rafael não apenas recuperou seu orgulho, mas destruiu o homem que havia tentado acabar com ele. Agora, ele estava no controle, e Eduardo, finalmente, conhecia as consequências de suas ações. Se você gostou dessa reviravolta, não se esqueça de se inscrever no canal. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo essa incrível história. Vamos juntos nessa jornada de vingança e redenção. Você já se sentiu humilhado por alguém que se achava melhor do que você? Se sim, se inscreva no canal e comente de qual cidade você está assistindo, porque a história que você vai ouvir agora é sobre vingança e reivindicação. Era uma vez um homem chamado Lucas, um funcionário dedicadíssimo de uma grande empresa. Lucas tinha sonhos e esperanças. Mas um dia, tudo mudou. O CEO da empresa, um homem rico e poderoso chamado Ricardo, decidiu que Lucas seria o responsável pelo fracasso de um projeto. Em uma reunião cheia de pessoas influentes, Ricardo olhou nos olhos de Lucas e com um sorriso sarcástico, disse: Você nunca será mais do que isso, Lucas. Um mero empregado. A humilhação foi profunda, e a risada dos colegas só piorou a situação. Depois daquela reunião, Lucas foi demitido. A queda foi abrupta. Ele perdeu não apenas o emprego, mas também a confiança em si mesmo. Passou meses em desespero, se perguntando como poderia reverter aquela situação. Os dias se tornaram semanas, e as semanas em meses. Era o fim de seus sonhos. Ele se via afundado em dívidas, sem saber como sair daquela situação. Tudo parecia perdido. Mas Lucas não era do tipo que se deixava abater para sempre. Ele decidiu que precisava mudar sua vida. Durante 3 anos, trabalhou duro em empregos simples, economizando cada centavo.
Ele estudou finanças, aprendeu sobre investimentos e começou a construir um pequeno império online. Com muito suor e determinação, Lucas se tornou um bilionário, acumulando uma fortuna que o colocava em uma posição de poder. E, como se não bastasse, ele tinha um documento secreto que mudaria tudo. 5 anos depois, Lucas estava de volta à cidade onde tudo começou, mas agora como novo dono daquela mesma empresa que o havia humilhado. Ele se permitiu um momento de reflexão antes de colocar seu plano em ação. O confronto final estava se aproximando. Ele queria justiça e estava decidido a fazer Ricardo pagar por tudo. No dia do grande evento da empresa, Lucas decidiu que era hora de revelar sua identidade. Ele fez questão de estar presente na sala, cercado por executivos e investidores. O clima estava tenso, e a exaltação da plateia foi notável quando Lucas subiu ao palanque. Quando Ricardo viu, seu sorriso se desfez. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Ricardo, nervoso. Lucas sorriu, olhando para o homem que um dia o menosprezou. "Eu voltei para a vingança", disse ele com serenidade. Ricardo, em uma tentativa desesperada, implorou por perdão. "Você não sabe o que perdeu, Lucas. Eu posso te ajudar. Te dou dinheiro, qualquer quantia que você quiser." Mas Lucas apenas balançou a cabeça. Então, com um gesto dramático, ele puxou um envelope lacrado de seu paletó e colocou sobre a mesa. "Você se lembra desse contrato, Ricardo? O mesmo que você forjou para me demitir?" O rosto de Ricardo palideceu. Lucas abriu o envelope e mostrou um cheque de milhões que provava não apenas a traição, mas também as fraudes que haviam ocorrido na empresa. A sala ficou em silêncio absoluto. "Você pode ter achado que me quebrou, mas a verdade é que eu nunca estive tão forte. E agora, tudo isso vai para a justiça", Lucas declarou, com um olhar firme e determinado. A revelação devastadora destruiu Ricardo, que se viu sendo levado embora pela polícia, sua reputação arruinada. A história de Lucas é mais do que uma história de vingança. É um lembrete poderoso de que, mesmo após a humilhação, a queda e o desespero, a possibilidade de retorno sempre existe. Se você se identificou com essa história, não esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A sua história de superação pode ser a próxima a inspirar muitos outros. Você já se sentiu humilhado por alguém que acredita ter tudo? Então se inscreve aqui e comenta de qual cidade você está assistindo. Essa história começa com Rafael, um trabalhador esforçado, que dedicou a vida inteira a uma empresa de tecnologia que era comandada por um empresário poderoso, Carlos. Um dia, em uma reunião importante, Carlos olhou para Rafael com desprezo e disse na frente de todos: "Você é apenas um funcionário medíocre. Se não consegue se destacar, talvez devesse procurar outro lugar." Aquilo foi uma humilhação pública que deixou Rafael em estado de choque. Após aquele dia, a vida de Rafael desmoronou. Ele foi demitido sem direito a um centavo, visto como um fracasso. Sem emprego e sem esperança, ele se isolou. As contas começaram a acumular. Aquele que um dia sonhou em ser um grande empresário agora estava no fundo do poço, sem perspectivas. Era um momento de desespero, e Rafael se perguntava se aquilo era realmente o fim. No entanto, em meio ao seu desespero, algo dentro dele começou a mudar. 3 anos se passaram e Rafael, agora um homem diferente, decidiu que era hora de dar a volta por cima. Ele se dedicou a estudar e se especializou em investimentos. Em vez de gastar seu tempo se lamentando, ele transformou sua dor em força. Com astúcia e trabalho duro, ele conseguiu acumular uma pequena fortuna. E então, em um momento de sorte e estratégia, Rafael se tornou um bilionário. Ele comprou a empresa que um dia o humilhou, e, escondido em seu escritório, tinha um documento secreto que mudaria tudo. O dia do confronto final chegou. Carlos, que havia perdido sua empresa, estava em um evento, implorando por uma nova chance. Rafael, agora no controle, decidiu que era hora de se revelar. Vestido com um terno sob medida, ele se aproximou de Carlos. "Lembra de mim? Aquele que você humilhou. Agora, você vai me ouvir." Carlos olhou para ele, incrédulo. "Quem é você? O que você quer de mim?" Rafael, com um sorriso frio, declarou: "Eu quero que você saiba que a vida dá voltas. Você vai pagar por tudo." Carlos, em desespero,
começou a implorar por perdão, oferecendo dinheiro e cargos, sem saber que estava diante do homem que ele destruiu. E então, Rafael puxou um envelope lacrado e o abriu diante de todos. Aqui está o contrato que comprova que você me traiu e usou sua influência para me destruir. Este documento não apenas prova sua corrupção, mas também me dá o direito total da sua empresa. O choque na multidão foi palpável. Carlos ficou pálido, seu mundo desmoronando diante de seus olhos. Rafael, satisfeito, soltou a bomba final, e isso inclui seu testamento. Você vai perder tudo, Carlos. Não porque eu sou melhor, mas porque você foi um traidor. Suas ações têm consequências. Assim, com lágrimas nos olhos e o rosto vermelho de vergonha, Carlos viu sua vida e seu império desmoronarem. Rafael havia se tornado o verdadeiro vencedor, e a humilhação que sofreu agora se transformou em vingança e triunfo. Não se esqueça de comentar abaixo de qual cidade você está assistindo. E se inscreve aqui para mais histórias impactantes como essa. A vida é cheia de reviravoltas, e essa foi apenas uma delas. Você está prestes a conhecer uma história de vingança que vai te deixar grudado até o fim. Então, antes de começarmos, não esquece de se inscrever no canal e, no final, comenta de qual cidade você está assistindo, beleza? Vamos lá! Era uma vez um homem chamado João, um trabalhador comum, que dedicou sua vida à empresa de seu chefe, o poderoso Ricardo. João sempre deu o melhor de si, mas um dia, no meio de uma reunião, Ricardo, com um sorriso sarcástico, humilhou João na frente de todos. Você nunca vai chegar a lugar algum, João. É um perdedor. Essas palavras cortaram fundo. João foi demitido naquele dia, sem aviso e sem um centavo. Com a demissão, sua vida desmoronou. Ele perdeu a casa, os amigos se afastaram e até sua esposa o deixou, cansada de viver na miséria. Era o fim para ele. João se sentia um Zé Ninguém, sem esperança, sem perspectiva. Mas algo queimava dentro dele. O desejo de vingança começou a se formar na escuridão da sua alma. 3 anos se passaram em um piscar de olhos. João transformou sua dor em motivação. Ele se isolou, estudou, trabalhou arduamente em diversos empregos, economizando cada centavo. Finalmente, ele conseguiu abrir seu próprio negócio. Mas não era um negócio qualquer. João, longe dos olhos de todos, construiu um império. E a reviravolta? Ele se tornou um bilionário. O tempo passou e João não esqueceu do passado. Ele tinha um plano, um documento secreto que provava a traição de Ricardo, um contrato assinado que poderia destruir o homem que um dia o deixou na rua da amargura. Ele estava pronto para o confronto. Finalmente, chegou o dia. João organizou uma reunião na sede da antiga empresa. Quando Ricardo entrou, ele não sabia que o homem que ele desprezava estava ali, pronto para a vingança. Ricardo, você se lembra de mim? O silêncio cortante tomou conta do lugar. Ricardo olhou para João, a confusão logo se transformou em pânico. João? O que você está fazendo aqui? Estou aqui para cobrar seu preço, Ricardo. A cada lágrima que você me fez derramar, agora você vai me pagar com seus joelhos no chão. Ricardo, em desespero, começou a implorar. Não faça isso. Eu posso te ajudar. Tenho dinheiro, tudo o que você quiser. João então retirou o envelope lacrado do bolso. O silêncio ficou ainda mais profundo enquanto ele abria o documento, revelando o contrato que mostrava a traição de Ricardo, a prova de que ele havia roubado o projeto de João e usado como seu. Você pensou que ia se safar, não é? Agora veja o que você realmente é. As palavras de João ecoaram na sala, e a expressão de Ricardo mudava de desafiante para aterrorizada. Mas isso não pode ser. Você não pode fazer isso. João sorriu, um sorriso que carregava toda a dor e a humilhação que ele havia enfrentado. Oh, mas eu posso. E eu vou. A revelação devastadora quebrou Ricardo. O homem que um dia pisou em João agora estava em seu ponto mais baixo, sem saída. João tinha conseguido o que desejava. Ele não queria só o dinheiro, mas também a libertação de seu passado. E nesse momento, ele percebeu que a vingança não era apenas sobre retribuição, mas sobre recuperar o que era seu por direito. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar seu comentário e se inscrever para mais.
De qual cidade você está assistindo? Queremos saber. A história de João pode ter terminado, mas a sua jornada pode estar apenas começando. Você já imaginou passar por uma humilhação tão intensa que a única opção que resta é a vingança? Se você está curioso sobre como a vida pode dar voltas inesperadas, inscreva-se no canal e não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo, porque essa história vai prender sua atenção até o fim. Tudo começou em uma sala de reuniões, onde Lucas, um jovem sonhador e ambicioso, trabalhava como assistente em uma grande empresa de tecnologia. Ele tinha grandes ideias e um potencial imenso, mas seu sócio, o poderoso Carlos, não acreditava em seu talento. Em um dia fatídico, Carlos o humilhou na frente de todos, dizendo que ele nunca seria nada além de um empregado medíocre. Essa foi a gota d'água. Lucas foi demitido, e com isso, perdeu não só o emprego, mas também a confiança em si mesmo. Nos meses seguintes, Lucas se viu mergulhado em um desespero profundo. Ele passou dias sem conseguir dormir, sem dinheiro e sem saber como recomeçar. As contas começaram a acumular, e o desespero tomou conta. A vida parecia não ter mais sentido. Ele se sentia derrotado e a ideia de vingança parecia distante, quase um sonho impossível. Mas, como tudo na vida, a situação dele estava prestes a mudar. 3 anos se passaram, e Lucas havia encontrado uma nova motivação. Ele se isolou do mundo, estudou o mercado, leu sobre tecnologia e finanças, e desenvolveu uma ideia revolucionária. E foi assim que, com muito esforço e dedicação, ele se tornou um bilionário. O que Carlos não sabia era que Lucas agora era o dono da empresa que ele havia ajudado a criar, e tinha um documento secreto que mudaria tudo. O dia da revelação chegou. Lucas, com seu ar de confiança, agendou uma reunião com Carlos, que agora trabalhava em um novo projeto, acreditando que tudo ia bem. Quando se encontraram, Carlos estava radiante, mas Lucas tinha um sorriso enigmático no rosto. Ele não revelou sua identidade imediatamente, e o clima era tenso. No entanto, quando Carlos começou a falar sobre o futuro da empresa, Lucas decidiu que era hora de se apresentar e dar a Carlos a surpresa que ele merecia. Você não se lembra de mim, não é? Disse Lucas, com um olhar penetrante. Estou aqui para lhe oferecer uma chance de redenção. Carlos, confuso e nervoso, começou a implorar por uma segunda chance, sem saber que estava diante do homem que ele havia destruído. Ele ofereceu dinheiro, cargos e até promessas vazias, sem saber que o passado estava prestes a voltar para assombrá-lo. Então, Lucas puxou um envelope lacrado de sua pasta. Você acha que eu vim aqui para negociar? Aqui está a prova do que você fez, ele disse, abrindo o envelope e mostrando um contrato assinado que revelava a traição de Carlos. A assinatura de Carlos estava ali, junto com um testamento que desmantelava toda a sua fortuna. O clima se tornou insuportável, e a expressão de Carlos se transformou em pura desolação. Você destruiu minha vida, Carlos. Agora, é sua vez de enfrentar as consequências, concluiu Lucas, com um tom de vitória em sua voz. O choque tomou conta do ambiente, e Carlos, que antes era poderoso, agora estava desmoronando. A expressão de terror em seu rosto era tudo o que Lucas precisava para sentir que a vingança havia sido cumprida. E assim, a vida de Lucas se tornará uma grande lição sobre a força da resiliência, e um lembrete de que a humilhação pode às vezes ser o primeiro passo para a redenção. Se você quer ver mais histórias como essa, não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. A próxima história pode ser ainda mais surpreendente. Se você está pronto para acompanhar uma história de vingança incrível, não esquece de se inscrever no canal e deixar nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vamos juntos nessa jornada. Em uma cidade grande, havia um bilionário chamado Vitor. Ele tinha tudo, o poder, dinheiro e influência. Mas, em meio ao seu império, ele humilhou Júlia, uma mulher simples que trabalhava como assistente em sua empresa. Um dia, durante uma reunião, Vitor a demitiu na frente de todos, rindo e dizendo que ela nunca chegaria a lugar nenhum. O olhar de desgosto e desespero nos olhos de Júlia marcou aquele momento. Ela saiu da sala com o coração partido e a dignidade arrasada. Após a demissão, a vida de Júlia se transformou em um pesadelo. Suas economias foram embora e, em pouco tempo, ela perdeu o emprego e a esperança. Ela se via sozinha, sem amigos, sem família, e totalmente sem direção.
Atraída por uma vida de escassez e desespero, Júlia se sentia no fundo do poço. A sensação de que tudo tinha chegado ao fim a consumia. Mas o que ninguém sabia era que a sua queda era apenas o começo de uma transformação silenciosa e poderosa. Nos próximos 3 anos, Júlia dedicou-se a estudar e a se reinventar. Ela trabalhou em vários empregos, economizou cada centavo e, com muita determinação, começou a investir. Com o tempo, ela se tornou uma empresária astuta, acumulando conhecimento e contatos. Ela finalmente conseguiu construir um império próprio e, com um plano meticulosamente elaborado, tornou-se bilionária. Agora, Júlia era dona da empresa que um dia pertencera a Vitor. Após uma mudança drástica em sua vida, Júlia decidiu que era hora de se vingar. Ela descobriu um documento secreto que Vitor havia escondido e que poderia arruiná-lo. Com o envelope em mãos, ela se preparou para o confronto final. A cada passo, seu coração pulsava de emoção, mas sua determinação era inabalável. Finalmente, o dia da confrontação chegou. Júlia entrou na sala de reuniões da empresa de Vitor, que a olhou surpreso. Ele não a reconheceu, pois agora ela era uma mulher diferente, confiante e poderosa. Vitor, ao perceber quem era, ficou pálido. Ele começou a implorar perdão, oferecendo dinheiro e promessas, sem saber que estava diante de sua antiga assistente. Ele não tinha ideia da vingança que ela havia arquitetado. Com um sorriso sutil, Júlia puxou o envelope lacrado e o abriu. Ela exibiu um contrato assinado que tinha o poder de destruir Vitor. Você se lembrou de mim, Vitor? Olhe de novo. Este documento é a prova da sua traição. O seu império pode desmoronar em questão de minutos. A expressão de choque em seu rosto era indescritível. Ele nunca imaginou que a mulher que ele humilhou se tornaria a sua maior rival. O clímax emocional daquela cena era palpável. As emoções explodiam no ar enquanto Júlia revelava cada detalhe da traição que ele cometera. E com isso, ela devolveu a dignidade que ele havia tirado dela. O que começou como uma humilhação se transformou em uma reivindicação poderosa. Agora, se você gostaria de acompanhar mais histórias como essa, não esqueça de se inscrever no canal e nos contar de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante. Se você está gostando dessa história, não esquece de se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está assistindo, ok? Vamos juntos nessa jornada. Um dia, em uma cidade vibrante e cheia de vida, um homem chamado Lucas trabalhava duro em uma empresa de tecnologia. Mas tudo mudou quando seu sócio, Fernando, um homem rico e poderoso, o humilhou na frente de todos. Lucas foi demitido de forma humilhante, naquele momento ele se sentiu um nada. Fernando, com um sorriso cruel, disse: Você nunca será nada sem mim. Aquilo cortou como uma faca. Nos meses seguintes, Lucas enfrentou a queda. Ele perdeu tudo. Sua casa, suas economias, até mesmo a confiança em si mesmo. O desespero tomou conta. Ele passava noites em claro, pensando em como tudo tinha chegado ao fim. Parecia que a vida havia acabado. O que ele não sabia era que, no fundo do seu sofrimento, algo estava sendo cultivado. 3 anos se passaram. Lucas, agora um homem mudado, começou a trabalhar em projetos pequenos, mas com um foco ardente na vingança. Ele estudou, aprendeu e, com esforço, conseguiu levantar uma nova empresa. Agora, ele era um bilionário. Mas ele guardava um documento secreto que poderia destruir Fernando. Era um contrato que provava a traição do sócio. No grande dia da revelação, Lucas decidiu que era hora de confrontar Fernando. Em uma elegante gala, repleta de pessoas influentes, Lucas se apresentou como o novo dono da empresa que um dia lhe pertenceu. O ambiente estava tenso, e o clima mudava rapidamente. Quando Fernando o viu, seu rosto ficou pálido. O vilão, ao perceber quem era Lucas, implorou: Você não pode fazer isso, nós éramos amigos. Eu te ajudei a chegar onde você está. A arrogância do homem poderoso havia sumido. Lucas, calmamente, retirou do bolso o envelope lacrado. Com um sorriso que misturava desprezo e satisfação, ele declarou: Amigo, você me traiu e agora vai pagar por isso. O salão inteiro parou para ouvir. Lucas abriu o envelope e mostrou o contrato assinado que provava que Fernando havia desviado milhões da empresa. O choque estampado no rosto de Fernando era indescritível.
Isso é impossível, gritou ele, enquanto os convidados sussurravam entre si. Com um gesto decisivo, Lucas entregou um cheque de dezenas de milhões, que estava dentro do envelope. Este é o valor que você deve à empresa, e isso não é nem metade do que você vai perder agora. As emoções no ar eram intensas, e a vingança finalmente parecia completa. Naquele momento, Lucas não era mais o homem que havia sido humilhado. Ele havia se tornado uma lenda de superação e poder. O silêncio na sala era palpável, e ele sabia que a sua história de vingança não apenas havia chegado ao fim, mas era prova de que não se deve subestimar ninguém. Agora, se você quer saber mais sobre essa jornada incrível e outras histórias como essa, não se esqueça de se inscrever e deixar seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. Vamos juntos explorar o poder da superação e da vingança. Você está pronto para uma história que vai te prender do começo ao fim? Então, antes de começar, não esquece de se inscrever no canal e deixar nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vamos nessa! Era uma vez um cara chamado Lucas, um trabalhador honesto e dedicado. Ele tinha um sonho, abrir sua própria empresa. Mas tudo mudou em um dia fatídico. Lucas foi humilhado na frente de todos pelo seu sócio, um rico e arrogante empresário chamado Fernando. Fernando, rindo, disse que Lucas nunca seria nada na vida e que deveria voltar a fazer o que sabia melhor, limpar chão. Essa humilhação quebrou Lucas por dentro. Após essa cena, a vida de Lucas desmoronou. Ele perdeu o emprego, os amigos se afastaram e a família começou a duvidar dele. Lucas sentou-se no canto de sua casa, com a cabeça baixa, apenas pensando em como tudo tinha acabado. Mas ele não sabia que a história dele ainda não tinha terminado. O desespero tomou conta dele, e parecia que a única saída seria desistir de seus sonhos. Anos se passaram, e Lucas estava diferente. O que parecia ser o fim, na verdade, foi um renascimento. Ele passou esses 3 anos em silêncio, estudando, trabalhando em um novo plano. E o mais importante, ele se tornou um bilionário. Com um documento secreto em mãos, Lucas tinha uma carta na manga que mudaria tudo. Ele havia criado uma nova empresa que crescia a passos largos, e agora, a chance de se vingar estava próxima. O grande dia chegou. Lucas, agora um poderoso CEO, decidiu enfrentar Fernando. O antigo sócio, que um dia tinha rido dele, estava em apuros, tentando salvar sua empresa que havia entrado em colapso. Quando Lucas entrou na sala, Fernando ficou em choque. Ele não reconheceu Lucas, mas logo percebeu que estava diante de alguém que poderia salvar sua pele. Fernando, implorando, disse: por favor, me ajude. Eu posso te pagar o que for. Lucas, com um sorriso no rosto, apenas observou. Ele tinha algo muito mais valioso do que dinheiro. Com um gesto calmo, ele puxou um envelope lacrado do bolso e disse: Você realmente acha que eu sou aqui por dinheiro? Olha isso! Com as mãos trêmulas, Fernando abriu o envelope e seus olhos se arregalaram ao ver o contrato que provava toda a traição que ele havia cometido. Você se lembra disso, não é? Este documento prova que eu era o verdadeiro dono da empresa. A sala ficou em silêncio. A expressão de Fernando mudou de esperança para desespero. Ele estava sendo desmascarado e não tinha como escapar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Fernando enquanto Lucas dizia: Você nunca acreditou em mim, mas agora eu sou tudo o que você disse que eu nunca seria. O rosto de Fernando ficou pálido ao perceber que seu mundo estava desmoronando. E assim, Lucas se vingou de forma implacável. Ele não apenas recuperou o que era seu, mas também mostrou a todos que as armadilhas da vida podem ser desfeitas com paciência e inteligência. Essa foi a história da humilhação, queda, virada e a confronto final que todos estavam esperando. Se você gostou dessa história e quer mais, se inscreve no canal e comenta a cidade de onde você assiste. E lembre-se, a vingança pode ser doce, mas a verdadeira vitória está em se reerguer. Você já se sentiu humilhado? Imagina-se, em um momento de pressão, seu melhor amigo, aquele que você confiou a vida toda, te trai e se junta ao seu maior rival. É assim que começa a história de Tiago, um jovem sonhador que vivia com seu pai em uma pequena casa na zona norte de São Paulo. Tiago tinha um plano: abrir uma startup de tecnologia que prometia revolucionar o mercado. Ele contava com a ajuda de Felipe, seu sócio, e juntos, juntaram cada centavo para lançá-la. Mas em uma reunião fatídica, Tiago foi surpreendido por um golpe mortal.
Felipe trouxe um investidor poderoso e usou a confiança de Tiago contra ele. Você não vale nada, Tiago. Nunca vai conseguir isso sem mim, disse Felipe com um sorriso cruel. A traição do melhor amigo foi o fim do sonho de Tiago. Desesperado e sem saída, Tiago viu sua empresa ruir. Os credores chegaram, e em poucos dias, ele perdeu tudo o que tinha. A sensação de desamparo foi avassaladora. Após meses de luta, ele se afastou da cidade, acreditando que sua vida tinha chegado ao fim. Mas a vida sempre tem um jeito de surpreender. Enquanto passava anos em uma pequena cidade do interior, Tiago se reinventou. Ele trabalhou em um bar, economizou cada centavo e, com o tempo, aprendeu tudo sobre tecnologia e finanças. Em sua jornada, ele começou a desenvolver uma nova ideia, algo ainda maior do que antes. O tempo passou, e em 5 anos, Tiago se tornou um bilionário. Com um plano detalhado e um documento secreto nas mãos, ele estava pronto para voltar e reivindicar o que era seu. Quando finalmente retornou a São Paulo, Tiago não era mais o mesmo. Ele era agora o dono da nova startup e estava preparado para desmascarar Felipe, o investidor que o humilhara. A cada passo, o coração de Tiago pulsava com o desejo de vingança. Ele convidou todos os investidores para um grande evento, prometendo uma revelação chocante. No auditório, a tensão era palpável. Tiago entrou, confiante, e viu Felipe ainda confiante em sua riqueza. Onde você esteve, Tiago? Todos pensavam que você estava acabado, disse Felipe, rindo. Tiago sorriu de volta, mas não era um sorriso qualquer. Era um sorriso cheio de segredos. No auge do evento, Tiago se dirigiu a todos. Hoje, vou mostrar a verdade sobre quem realmente está por trás do meu sucesso. Ele puxou um envelope lacrado do bolso e o abriu diante de todos. Este é o contrato que Felipe e eu assinamos. O que ele não sabe é que eu tinha uma cópia. E mais, a cláusula que me dá 50% de tudo que ele fez desde nossa separação. A sala ficou em silêncio. O rosto de Felipe palidificou. Isso não pode ser verdade. Ele implorou, mas era tarde demais. Tiago revelou um cheque de 5 milhões. Este é o meu pagamento justo por tudo que você me tirou, disse. Felipe implorou por perdão, não entendendo que Tiago já tinha superado aquela humilhação. A revelação devastadora do contrato não era apenas uma prova, mas uma libertação. O público aplaudiu Tiago, enquanto o vilão caía em desespero. Você achou que poderia me derrubar e sair impune? Esta é a minha vingança, declarou Tiago, com um brilho determinado nos olhos. E a história não termina aqui. Se você gostaria de saber o que aconteceu a seguir, inscreva-se no canal e ative as notificações. E, por favor, comente de onde você está assistindo essa história de reviravolta e vingança. Vamos juntos acompanhar essa jornada emocionante. Antes de começar, já sabe, né? Se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dessa história eletrizante e comenta de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos ao que interessa. Era uma tarde ensolarada quando Lucas, um jovem empreendedor, decidiu apresentar sua ideia brilhante a Tiago, um magnata do setor financeiro. Tiago, com seu paletó caro e a arrogância de quem tinha tudo, recebeu Lucas com um sorriso desdenhoso. Você acha que pode me ensinar alguma coisa? Você não vale nem o custo do café que estou tomando, disparou Tiago, fazendo com que Lucas se sentisse pequeno, insignificante. A humilhação foi tão profunda que nem mesmo as palavras de apoio de seus amigos conseguiram confortá-lo. Desempregado e sem esperanças, Lucas voltou para casa, onde a realidade cruel o aguardava. As contas começaram a acumular, e o desespero o envolvia como uma névoa pesada. Ele perdeu tudo o que tinha, e a casa, os amigos, até mesmo a fé em si mesmo. Parecia que seu mundo tinha desmoronado, e, em um momento de desespero absoluto, ele decidiu que não valeria a pena continuar. Mas, em seu íntimo, uma pequena centelha de fúria começou a se acender. Era o primeiro passo para sua renascença. 3 anos se passaram. Lucas, agora um homem mudado, havia mergulhado em estudos, pegando toda a sua inteligência e criando um império secreto. Ele se tornou um bilionário misterioso, com uma empresa que desafiava as grandes do mercado. Suas noites eram gastas em escritórios luxuosos, cercados por seguranças e cercado por uma aura de poder.
Ele sabia que seu retorno seria triunfante, mas ainda precisava de um detalhe crucial, um documento secreto que comprovava a traição de Tiago em seu passado. E então, chegou o dia do grande confronto. Tiago, agora em uma nova empresa, estava em uma conferência onde Lucas, disfarçado, decidiu se apresentar como um investidor. Quando Tiago subiu ao palco para fazer sua apresentação, Lucas fez uma aparição inesperada. Você não se lembra de mim, né? Mas eu sou aquele que você humilhou, disse ele, com um sorriso sereno. Tiago, surpreso, tentou disfarçar o constrangimento, mas era evidente que ele estava nervoso. Parece que você teve um bom tempo, mas isso não importa. Venha, podemos fazer um ótimo negócio, implorou Tiago, sem saber a verdadeira identidade de Lucas. E foi nesse momento que Lucas, tirando um envelope lacrado do bolso, revelou o que ele guardara por tanto tempo, um contrato assinado que provava que Tiago havia roubado a ideia original de Lucas. A expressão de Tiago foi de choque absoluto. Isso não pode ser. Eu não sabia. Ele implorava, enquanto Lucas, com o coração batendo forte, apenas observava a queda do homem que o humilhou. Com um movimento decisivo, Lucas mostrou o cheque no valor de 5 milhões que Tiago havia assinado para silenciar os sócios que poderiam expor sua traição. O silêncio na sala era palpável. A revelação devastadora deixou Tiago e todos os presentes atordoados. O homem poderoso agora estava em seu joelho, implorando por uma segunda chance, enquanto Lucas percebia que a fúria que o impulsionou havia se transformado em um sentimento de justiça. Com um último olhar de desprezo, Lucas se virou e saiu do palco, deixando Tiago cercado por seus próprios demônios. A vingança estava consumada, e Lucas, agora verdadeiramente livre, finalmente pode respirar aliviado. E você, o que achou dessa história? Comenta aí de qual cidade você está assistindo e não esquece de se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Você que está assistindo, antes de tudo, já se inscreve no canal e deixa seu comentário dizendo de qual cidade você é, porque a história que eu vou contar é de arrepiar, e você não vai querer perder. A história começa com Vinícius, um jovem ambicioso que sonhava grande. Ele trabalhava duro em uma empresa de tecnologia, onde havia um sócio milionário, Álvaro, que sempre acreditou que a riqueza o tornava melhor que os outros. Em um dia fatídico, Vinícius trouxe uma ideia inovadora para a mesa, mas em vez de ser reconhecido, Álvaro o humilhou diante de todos, dizendo que nada do que ele propôs valia mais que um centavo. O público riu, e Vinícius sentiu o chão se abrir sob seus pés. A queda de Vinícius foi rápida e brutal. Ele foi demitido e, logo depois, perdeu tudo o que tinha. Amigos o abandonaram, a família estava decepcionada com o fracasso, e aquele sonho que parecia tão palpável virou um pesadelo. A sensação de desespero tomou conta dele. Ele se trancou em um quarto escuro, sem saber se algum dia conseguiria se reerguer. Parecia que tudo estava acabado. Mas o que ninguém sabia era que essa experiência o transformou. Ele decidiu se afastar do mundo por 3 anos. Durante esse tempo, Vinícius estudou, trabalhou em pequenos empregos e, principalmente, se preparou. Ele conseguiu um financiamento secreto para um projeto que estava desenvolvendo e, com muito esforço, tornou-se um verdadeiro gênio da tecnologia. 3 anos depois, ele voltou, bilionário e com a sua própria empresa, que já estava dominando o mercado. Ele guardou um documento secreto, que tinha o poder de destruir Álvaro. O confronto final aconteceu em uma grande conferência, onde ambos estavam presentes. Álvaro, agora em um papel de desespero, implorou aos investidores por um resgate, sem saber que Vinícius estava ali. O ambiente estava tenso, e quando Vinícius se apresentou como o novo dono da empresa, a expressão de Álvaro ficou pálida. Ele não conseguia acreditar que aquele homem que um dia humilhou estava agora em uma posição de poder. Você não pode fazer isso comigo! Álvaro gritou, seu tom carregado de medo. Eu tenho dinheiro, eu posso te pagar. O que você quer? O público estava em choque, e Vinícius apenas olhou nos olhos dele e sorriu. Com um gesto calmo, ele tirou um envelope lacrado do bolso, aberto diante de todos. Você não entendeu, Álvaro. O que eu quero não é dinheiro. Prepare-se para entender o que é a verdadeira justiça. Ele estendeu o contrato, que mostrava como Álvaro havia burlado as leis e traído Vinícius e outros sócios. As provas eram devastadoras. O olhar de Álvaro se transformou em um misto de incredulidade e desespero.
A verdade estava exposta, e Vinícius entregou a prova final, um cheque com a soma de todos os investimentos que Álvaro havia desviado, totalizando milhões. O ambiente explodiu em murmúrios enquanto Álvaro tentava recuperar a compostura, mas não havia como escapar da humilhação. Vinícius olhou para a plateia e sentiu um alívio indescritível. Ele não havia apenas recuperado sua dignidade, mas também feito justiça. E, ao olhar para Álvaro, ele finalmente disse: agora você sabe o que custa brincar com o destino de alguém. E eu sou a prova disso. Se você gostou dessa história de vingança e reviravolta, não esquece de se inscrever no canal e comentar de onde você é. Aguarde as próximas partes, porque isso tudo ainda vai render muito mais.